Leila sempre foi o tipo de mulher que colocava o outro em primeiro lugar. Generosa, atenciosa e dedicada, ela acreditava que o amor era construído com paciência e entrega. Durante 12 anos, ela viveu ao lado de Dário, um homem que, aos olhos de todos, parecia ser o marido ideal. Trabalhador, educado e sempre com uma palavra doce nos almoços de família. O casal era respeitado na vizinhança, e muitos diziam que eles tinham o tipo de relação que todo mundo queria. Mas nem tudo que brilha vem de dentro, e com o tempo, Leila começou a perceber pequenas rachaduras no que parecia ser um castelo. Dário sempre foi mais contido, reservado, mas ultimamente seu silêncio tinha peso. Ele passava mais tempo no celular, ficava até tarde, fora de casa, e quando voltava tinha sempre uma desculpa pronta: trabalho, trânsito, cansaço. Leila acreditava. Afinal, ela nunca imaginou que alguém que ela amava tanto pudesse ser capaz de traição. Eles dividiam uma vida, uma rotina, lembranças e sonhos. E mesmo que alguma coisa dentro dela gritasse que havia algo errado, ela preferia silenciar essa voz e acreditar no homem que jurou estar com ela na saúde e na doença. Com o passar dos meses, os gestos de carinho foram ficando escassos. O bom dia virou aceno, o abraço virou ombro frio e os beijos, bem, eles sumiram. Leila tentava reacender a chama, marcava jantares, comprava roupas novas, buscava conversas mais profundas, mas Dário parecia distante, alheio, quase entediado com a própria esposa. E mesmo assim, ela insistia. Porque na cabeça dela, casamentos tinham fases difíceis, e talvez ele estivesse apenas passando por uma. As amigas de Leila comentavam que ela parecia mais magra, abatida. E ela sempre sorria dizendo que estava tudo bem, só era o trabalho que a estava cansando. No fundo, ela não queria admitir nem para si mesma que algo estava desmoronando. A imagem de família perfeita ainda era muito importante para ela. E o medo de perder aquilo que construiu com tanto esforço a paralisava. Mesmo com os indícios cada vez mais evidentes, ela ainda tentava encontrar explicações lógicas para atitudes que, no fundo, tinham apenas uma verdade: ele não era mais o mesmo. Mas a mentira tem prazo de validade. E por mais que Leila tentasse tapar os olhos, havia algo que ela não poderia evitar por muito tempo. A verdade estava prestes a bater na porta, e quando isso acontecesse, não haveria mais espaço para desculpas. E essa verdade viria não com gritos ou confissões dramáticas, mas através de pequenos detalhes, pistas e olhares, que juntos começariam a desenhar o retrato real de quem era Dário por trás da fachada de marido perfeito. Naquela manhã de sexta-feira, Leila acordou com a sensação de que algo estava diferente. O lado da cama de Dário estava frio, o que não era comum. Ele dizia sempre que preferia dormir ao lado dela e mesmo nas noites mais difíceis costumava voltar para a cama. Mas naquela, ele não voltou. Estava no sofá, alegando que o colchão estava fazendo mal para suas costas. Leila estranhou, mas mais uma vez engoliu o incômodo. Ela não queria criar conflitos por algo tão pequeno. Pelo menos era isso que ela repetia para si mesma enquanto preparava o café. Nos dias seguintes, Dário começou a trazer mais trabalho para casa. Ficava horas no notebook, digitando e trocando mensagens. Quando Leila se aproximava, ele logo fechava a tela ou mudava de assunto. Disse que era um projeto confidencial, algo da empresa. Leila queria acreditar, mas sentia o coração apertado. Aquele frio na barriga, que antes era causado por saudade e amor, agora vinha da desconfiança. Mas ela se forçava a confiar. Afinal, era isso que casais faziam, não era? Confiar mesmo sem entender tudo. O jantar de sábado, que era sagrado para os dois, virou mais uma noite em silêncio. Leila cozinhou seu prato preferido, acendeu velas, colocou música. Dário chegou atrasado, disse que estava exausto e comeu em 5 minutos. Depois, foi direto para o quarto, sem ao menos reparar no vestido novo que ela usava.
Naquela noite, Leila chorou baixinho no banheiro. Ela não entendia como alguém podia mudar tanto, tão rápido, e ainda assim, agir como se nada estivesse acontecendo. O celular dele se tornou um objeto proibido. Antes, deixava espalhado pela casa. Agora vivia grudado no bolso. Quando tocava, ele saía para atender. Uma vez, Leila ouviu um nome diferente vibrar na tela. Mirella. Ela perguntou quem era e ele respondeu com naturalidade desconcertante. Cliente nova. Nada demais. Mas algo no olhar dele denunciava mais. E aquele nome ficou preso na mente dela, mesmo que ela ainda insistisse em fingir que tudo era normal. Aos poucos, Leila foi se distanciando de si mesma. Parou de se arrumar, evitava se olhar no espelho, sorria menos. A casa, antes cheia de vida, agora parecia um lugar gelado, sem cor. E mesmo diante de tudo isso, ela continuava tentando. Porque o medo de descobrir a verdade, de confirmar o que já sentia, era maior do que qualquer dor que já tinha enfrentado. O que ela ainda não sabia é que ignorar os sinais não a protegeria, só adiaria o inevitável. A tensão silenciosa continuava crescendo como uma rachadura invisível entre Leila e Dário, até que, numa noite qualquer, algo definitivamente mudou. Já passava da meia-noite quando Leila acordou com sede e notou que o marido não estava na cama. Ao descer até a sala, encontrou Dário deitado no sofá, olhando fixamente para o teto, com o celular virado para baixo sobre o peito. Ao notar sua presença, ele apenas disse: "Não consegui dormir, precisava pensar." Sem questionar, Leila apenas assentiu e voltou para o quarto. Mas o coração não deixou mais que ela pegasse no sono. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café normalmente, fez piada com o jornal e saiu cedo, como sempre. Leila tentou se convencer de que estava exagerando, que talvez ele estivesse apenas estressado com o trabalho, como ele dizia com frequência. Mas algo naquela madrugada havia mudado dentro dela. Não era apenas desconfiança. Era como se ela tivesse finalmente aceitado que a intuição não estava mentindo. Algo entre eles já tinha morrido, e o silêncio dele só reforçava esse luto que ela carregava sozinha. Leila começou a observar com mais atenção. Anotava os horários de saída e retorno, os dias em que ele saía mais arrumado do que o normal. Percebeu que nas terças-feiras ele sempre voltava com um cheiro diferente, como se tivesse tomado banho em outro lugar. As roupas, antes amassadas após um dia de trabalho, agora vinham impecáveis, como se ele não tivesse feito nada. Pequenos detalhes que não pareciam fazer sentido, até que se olhava o conjunto, e aí tudo se encaixava com uma nitidez cruel. Mesmo com todas essas observações, Leila não tinha provas concretas. E mais do que isso, ela não queria agir apenas com base em suposições. Precisava de algo definitivo, algo que encerrasse a dúvida e desse a ela a força que ainda não conseguia reunir. Foi nesse momento que decidiu compartilhar tudo com alguém de confiança. E só uma pessoa conhecia Leila o suficiente para entender seu silêncio e sua dor: Lara, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. Era hora de falar a verdade para alguém. Lara ouviu cada detalhe com atenção. Não interrompeu, não julgou, apenas segurou a mão da amiga e disse com firmeza: "Se você sentir que está certa, então provavelmente está. Mas se quer ter certeza, eu posso te ajudar." Leila hesitou, mas a ideia de seguir em frente, sem saber, era mais insuportável do que a dor de descobrir algo horrível. Ela assentiu. A partir daquele momento, as duas fariam o possível para trazer à luz o que Dário tentava esconder nas sombras. E a verdade não demoraria a chegar. Lara não era do tipo que falava por falar. Era prática, objetiva, e quando se propôs a ajudar Leila, já tinha um plano em mente. Ela começou a observar Dário de longe sem que ele desconfiasse.
Coincidentemente, o prédio onde ela trabalhava ficava perto da empresa em que ele dizia estar todos os dias. E foi numa dessas manhãs, por volta das 9h30, que ela percebeu algo estranho. Dário entrando em um café a 2 quadras dali, mas não estava sozinho. Com ele, uma mulher que Lara nunca tinha visto antes, jovem, maquiada, rindo alto, e aquilo não parecia nem de longe uma reunião de trabalho. Lara registrou tudo com o celular. Fotos discretas, vídeos curtos. Ela não queria apenas contar para Leila, queria mostrar. Naquela mesma noite foi até a casa da amiga com o rosto sério e o celular em mãos. Leila, já nervosa, quase não conseguia respirar. E quando Lara mostrou as imagens, foi como se o mundo desabasse. Mas o pior ainda estava por vir. Ao abrir um dos vídeos, Dário claramente dizia algo à mulher que fez Leila sentir o estômago virar. Tô com ela só por pena, coitada. Foi como levar uma facada no peito. O impacto daquelas palavras ecoou dentro dela como um trovão. Ela ficou em silêncio, sem conseguir reagir, nem gritar, nem chorar. A frase se repetia em sua mente como um disco quebrado. Tô com ela só por pena, coitada. Tudo fazia sentido agora. O desprezo, o desinteresse, o distanciamento. Dário não apenas a traía. Ele a diminuía, zombava da dedicação dela enquanto vivia outra vida pelas costas. Aquilo não era apenas uma traição física. Era uma traição emocional, moral, que dilacerava qualquer resto de confiança que ainda pudesse existir. Lara tentou consolá-la, mas Leila estava em choque. Não conseguia processar a dor e a humilhação. Ela havia dedicado anos da vida a um homem que, no fundo, a via como um peso. Um fardo que ele carregava por conveniência ou por covardia. Leila se sentia usada, traída e ridicularizada. Mas mesmo no meio do furacão, algo dentro dela começava a mudar. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia paralisada. Sentia raiva. E aquela raiva, por mais dolorosa que fosse, começava a dar espaço para outra coisa. Força. No silêncio daquela noite, Leila encarou o teto do quarto. Sozinha. Pela primeira vez, não chorou. Apenas pensou. Ela sabia que ainda havia um longo caminho até se libertar daquilo tudo, mas a decisão já estava tomada. Não ia confrontar Dário ainda. Ia esperar o momento certo. Porque se ele achava que estava no controle, era porque ainda não conhecia a nova Leila que nascia ali, no meio da dor. A Leila que estava prestes a virar o jogo, sem precisar dizer uma palavra. Nos dias seguintes, Leila passou a viver no automático, mas por dentro cada passo era calculado. Ela manteve a rotina, o sorriso educado e até os gestos carinhosos com Dário, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo o que ela fazia agora era com um objetivo: ganhar tempo. Precisava observar mais, reunir provas e, acima de tudo, manter o controle. Dário ainda achava que ela era a esposa ingênua que ele podia manipular, e isso dava a Leila uma vantagem poderosa. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava vendo ele sem o véu da ilusão. Com a ajuda de Lara, Leila vasculhou os rastros que Dário deixava. Descobriu que a tal Mirella era gerente de uma loja em um shopping próximo e que eles se viam com frequência durante o dia. Inclusive, os encontros muitas vezes aconteciam no carro dele, em estacionamentos discretos ou cafés afastados. As fotos, as mensagens interceptadas e os registros que Lara conseguiu formavam um dossiê. Um quebra-cabeça completo da traição. Mas o que mais feriu Leila não foi o adultério em si, foi o desprezo com que ele falava dela enquanto se divertia com outra. Dentre os prints havia uma sequência que destruiu qualquer vestígio de compaixão. Dário escrevia para Mirella: ela não faz ideia, me olha como se eu fosse o herói dela. Mas, sinceramente, tô com ela só por pena, coitada.
A frase estava ali, fria, crua, imortalizada em texto. Leila leu e releu aquilo dezenas de vezes, como se quisesse ter certeza de que não era um pesadelo. A confirmação estava diante de seus olhos, e naquele momento ela soube que nunca mais seria a mesma pessoa. A decepção que tomou conta de Leila não era apenas com Dário, mas com ela mesma também. Por ter ignorado os sinais, por ter se calado, por ter aceitado migalhas achando que era amor. Mas em vez de se afundar na culpa, ela decidiu canalizar aquilo em algo mais forte, estratégia. Sabia que Dário ainda não desconfiava de nada, e isso era tudo que precisava para agir com frieza. Não faria barraco. Não cairia no papel da esposa traída. Ela sairia daquilo com dignidade, mas também com tudo o que tinha direito. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, Leila passou calmamente pela sala, olhou para o celular dele em cima da mesa e sorriu. Ela não precisava mais dele. Não precisava mais da mentira. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, mas queria que o momento do acerto de contas fosse definitivo, sem espaço para dúvidas ou desculpas. Era o início da virada, e Dário, tão certo da própria esperteza, mal sabia que os dias dele como marido modelo estavam contados e contados por quem ele subestimou o tempo inteiro. O fim começou numa manhã ensolarada de domingo. Leila preparou o café como sempre, com a mesma tranquilidade de quem ainda vive uma rotina normal. Dário desceu para a cozinha como se nada estivesse fora do lugar. Elogiou o cheiro do bolo e pegou o jornal. Mas o que ele não esperava era que sobre a mesa, junto aos pães e frutas, haveria uma pasta azul. Dentro dela, todas as provas. Fotos, mensagens, datas e até vídeos. Ao abrir, Dário ficou pálido. Leila, sentada à frente dele, apenas cruzou os braços e esperou. O silêncio foi ensurdecedor. Ele tentou rir, perguntar do que se tratava. Mas a expressão dela não deixou margem para a encenação. "Tô com ela só por pena, né?" Ela disse com a voz firme. "Pois agora você pode ficar com ela por escolha." Dário tentou reagir, dizer que era tudo um mal-entendido, que não era bem assim. Mas Leila já tinha ouvido o suficiente. Não precisava mais de explicações. O homem diante dela já não significava nada. O que ele dizia soava distante, sem efeito. Era como se estivesse falando com um estranho. Ela se levantou da mesa, pegou as chaves do carro e saiu sem olhar para trás. Dário ficou ali, sem chão, tentando absorver o golpe. Ele não imaginava que ela teria coragem. Sempre acreditou que Leila era frágil, que não tomaria nenhuma atitude drástica. Mas agora via o erro em tê-la subestimado. Leila tinha se tornado outra. Não a mulher submissa que aceitava descaso, mas alguém que sabia o próprio valor. E isso, para ele, era mais ameaçador do que qualquer grito. Enquanto dirigia sem destino, Leila sentia uma mistura de alívio e dor. Era como arrancar um espinho profundo, machuca, mas liberta. Chorou, sim, mas não de desespero. Chorou pelo tempo perdido, pelas noites mal dormidas, pelas tentativas em vão. E também chorou de gratidão por finalmente ter saído daquele ciclo. Dário não era mais parte da vida dela, era apenas uma lembrança amarga. Ela não sabia exatamente o que faria dali em diante, mas uma coisa era certa: jamais voltaria para o mesmo lugar onde um dia foi tratada como fardo. Em casa, Dário andava em círculos. Tentou ligar, mandar mensagens, implorar por uma conversa. Mas Leila o bloqueou de tudo. Amigos em comum começaram a perceber o afastamento e perguntar o que havia acontecido. Dário dizia que foi tudo muito repentino, tentando se colocar como vítima. Mas a verdade é que naquele domingo a mentira dele desmoronou. E quem um dia foi chamado de coitada, agora era quem tinha nas mãos a liberdade e a decisão final sobre o rumo que sua história tomaria. Após o confronto, Leila não caiu em desespero,
nem procurou consolo imediato em ninguém. Ela optou por manter tudo sob controle e, mesmo carregando o coração despedaçado, começou a organizar sua saída com discrição. Voltou a frequentar seu antigo advogado de confiança, alguém que a conhecia bem e sabia separar emoção de estratégia. Em poucos dias, Leila já tinha orientações legais, movimentou contas e organizou documentos. Dário ainda tentava contato, deixava recados, mas todos eram ignorados. O tempo da conversa tinha passado. Agora era o tempo da ação, e ela não pretendia desperdiçar mais nem um minuto. Leila sabia que a dor precisava ser sentida, mas também compreendia que sua liberdade dependia de agir com sabedoria. Ela se recusava a cair em armadilhas emocionais. Sabia que qualquer brecha poderia ser usada contra ela. Dário era manipulador, e por mais que parecesse vulnerável agora, ela não confiava em nenhum gesto de arrependimento. Preferia guardar a imagem verdadeira dele, aquela das mensagens frias com Mirella. Era essa lembrança que servia como lembrete do quanto precisava seguir em frente sem hesitação ou piedade. Os dias passaram e Leila manteve a fachada tranquila para todos, inclusive para os familiares. Não contou detalhes, apenas disse que o casamento havia chegado ao fim e que precisava de um tempo. Muitos se surpreenderam, afinal, a imagem que eles transmitiam era de harmonia. Mas por trás da aparência, ela carregava cicatrizes invisíveis que ninguém via. O que ela não permitia mais era que essas feridas definissem quem ela era. Estava aprendendo a separar dor de fraqueza, e pela primeira vez se reconhecia forte diante da própria história. Enquanto isso, Dário começou a perceber o tamanho do vazio que havia criado. Mirella, até então divertida e atenciosa, começou a mostrar sua verdadeira face. Ela exigia mais do que ele podia oferecer. Atenção constante, presentes caros, passeios fora do orçamento. Ele não estava preparado para lidar com as cobranças de alguém que não o amava, apenas o usava. E ao mesmo tempo em que sua nova relação se desmoronava, ele via Leila se afastar cada vez mais, inacessível. A mulher que ele desprezou agora era a única que ele queria de volta tarde demais. Leila não se comovia. Observava de longe as tentativas fracassadas de contato, os olhares de pena que os vizinhos lançavam quando viam Dário sozinho. E ainda que sentisse o peso de tudo que viveu, ela se lembrava de cada palavra que ele disse sobre ela. Tô com ela só por pena. Aquilo não era apenas uma frase, era uma sentença. E ela havia sido inocentada da culpa que nunca foi dela. A partir daquele momento, decidiu que sua vida não seria mais marcada pela dor que sentiu, mas pela força que descobriu quando foi obrigada a recomeçar. Em uma tarde comum de quarta-feira, Leila se viu tomada por um impulso inesperado. Decidiu ver com os próprios olhos aquilo que já sabia. Queria encarar a realidade por completo, sem filtros. Sabia onde Dário e Mirella costumavam se encontrar, graças às informações de Lara, e dirigiu até lá como quem vai encarar um fantasma. Ao estacionar do outro lado da rua, viu o carro dele parado e os dois sentados em uma cafeteria. Mirella estava com o corpo inclinado sobre a mesa, rindo alto. Dário a olhava com um ar que nunca mais tivera com Leila. E foi ali que o resto de qualquer dúvida morreu. Enquanto observava a cena, Leila não sentiu raiva nem vontade de invadir o lugar. Sentiu apenas uma espécie de alívio perverso. Ver os dois juntos, tão expostos, a fez entender que não havia mais nada que aprendesse aquele homem. O teatro tinha acabado. E ao contrário do que Dário pensava, ela não era a personagem coadjuvante de sua história. Nunca foi. Era ela quem agora escrevia o próprio roteiro. Assistiu à cena por alguns minutos, depois deu partida no carro e foi embora com a leveza de quem acaba de se libertar de uma mentira sufocante. Naquela mesma noite, Leila começou a esvaziar a casa. Separou suas roupas, seus objetos e decidiu que ficaria um tempo no interior, com uma prima distante
até reorganizar a vida. Não queria mais estar no mesmo espaço que ele havia contaminado com suas traições. O apartamento, antes símbolo de uma união, agora era apenas cenário de uma farsa. E ela não pretendia viver entre as ruínas daquilo que já não existia. Precisava de ar novo, de silêncio, de distância. Precisava de um lugar onde pudesse reconstruir a si mesma em paz. Dário voltou para casa horas depois e encontrou o apartamento quase vazio. O guarda-roupa, metade das louças e todos os quadros de viagens haviam sumido. Em cima da mesa, um bilhete com apenas uma frase: o que se sustenta na mentira, desaba com a verdade. Ele sentiu o peso do abandono, mas ainda não compreendia o quanto isso o afetaria. Achava que ela voltaria, que era só um tempo, que Leila precisava esfriar a cabeça. Mas não sabia que ela já havia partido por dentro muito antes de ir embora fisicamente e que não existia mais caminho de volta. Leila, por sua vez, dormia tranquila pela primeira vez em semanas. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo. Sabia que o processo de cura seria longo, mas estava pronta para começar. Já não pensava em vingança. Só desejava que o tempo se encarregasse de mostrar a Dário aquilo que ele nunca valorizou. E no fundo, ela sabia que a queda dele não seria provocada por ela, seria consequência das escolhas dele. Afinal, quem constrói felicidade sobre mentiras cedo ou tarde, se vê cercado pelos próprios destroços. Na casa da prima Ana Cláudia, Leila encontrou a calmaria que precisava. O interior era silencioso, o ritmo mais lento, e ninguém ali fazia perguntas. Ela podia caminhar pela varanda com os pensamentos em ordem, longe dos olhares e dos sussurros da cidade. Foi nesse cenário que começou a reorganizar sua vida. Usava as manhãs para estudar, atualizar seu currículo e colocar os documentos em dia. À tarde, escrevia tudo o que viveu, como forma de desabafar. Não buscava esquecer Dário, mas sim entender por que havia permitido tanto. Cada linha escrita era como um tijolo reconstruído. Durante esse período, Leila também iniciou sessões de terapia. A psicóloga, discreta e acolhedora, a ajudava a processar a dor sem culpa. Não era sobre apontar culpados, mas sobre resgatar sua identidade. Leila havia se perdido de si mesma nos últimos anos, tentando sustentar uma imagem de casamento feliz. E agora, livre daquela obrigação, começava a se lembrar de quem era antes de se anular. Recuperar-se não era um processo rápido, mas ela estava disposta a enfrentar cada parte. Pela primeira vez em muito tempo, estava cuidando de si, não de outro. Enquanto ela se reconstruía, a vida de Dário tomava outro rumo. O relacionamento com Mirella rapidamente desandou. O que era paixão virou cobrança, e o que era liberdade se transformou em prisão. Mirella não aceitava a vida simples que Dário podia oferecer. Ela queria viagens, presentes caros, status, tudo aquilo que ele não conseguia mais sustentar. E com a pressão, vieram as brigas. Dário perdeu o brilho, perdeu o controle e, em pouco tempo, também perdeu Mirella. Ela o trocou por um empresário mais velho, deixando claro que nunca houve amor, apenas conveniência. A reviravolta foi rápida. Com a separação definitiva de Leila, Dário teve que assumir despesas que antes eram divididas. Seus gastos aumentaram, sua produtividade no trabalho caiu e, em menos de 6 meses, perdeu o emprego. Com as contas acumulando e sem apoio, começou a vender pertences para manter o básico. O apartamento, antes tão organizado por Leila, virou um depósito de lembranças amargas. Aquele lar, agora sem vida, refletia exatamente o que ele havia se tornado por dentro, vazio. Ele tentava contato com antigos amigos, mas a maioria já havia se afastado. Do interior, Leila assistia à distância tudo isso. Recebia notícias por meio de Lara, que ainda cruzava com ele de vez em quando na cidade. Não havia alegria em saber da queda dele,
Apenas uma estranha sensação de justiça. Não era vingança, era consequência. A vida estava apenas devolvendo a ele o que ele mesmo plantou. E mesmo que Leila estivesse longe fisicamente, era como se finalmente ocupasse o centro da própria história. Já não havia mais medo nem saudade. Apenas uma certeza silenciosa: ela nunca mais aceitaria menos do que merecia. Com os documentos prontos, a decisão oficial foi tomada. Leila voltou à cidade apenas para assinar os papéis do divórcio. Escolheu ir sozinha, sem avisar ninguém. Queria encerrar aquele ciclo com a mesma firmeza com que o enfrentou. O encontro com Dário no escritório do advogado foi breve. Ele chegou visivelmente abatido, olheiras profundas, roupa amassada, semblante apagado. Tentou puxar conversa, tentou suavizar o clima com um "você tá bem?", mas ela apenas respondeu com um aceno e se manteve calada. Para Leila não havia mais espaço para conversas vazias. Durante a assinatura, Dário ainda tentou justificar seus erros. Disse que estava confuso, que a rotina os afastou, que as coisas saíram do controle. Mas Leila não reagiu. Não revidou, não chorou, não questionou. Apenas assinou o que precisava, agradeceu ao advogado e se levantou. Quando ele perguntou se podiam conversar depois, ela respondeu sem hesitar: "Não tem mais depois." Aquela frase foi como a última porta sendo trancada. Dário entendeu que pela primeira vez, Leila não era a mulher frágil que ele manipulava, era alguém que havia renascido das próprias cinzas. Na saída do escritório, Leila respirou fundo. O ar parecia mais leve, como se algo dentro dela finalmente tivesse se libertado. Não carregava arrependimento, apenas alívio. A dor existia, claro, mas já não era mais paralisante. Era apenas uma lembrança distante que lhe ensinou algo valioso. Ninguém merece viver com quem enxerga o outro como pena. E naquele instante, ela soube que sua nova vida havia começado. Não sabia exatamente o que vinha pela frente, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia recomeçar do zero e com dignidade. Dário, por outro lado, não soube lidar com o abandono. Ao sair do prédio, ficou parado na calçada por vários minutos, encarando o nada. O orgulho ferido, o ego esmagado, a solidão agora inegável. Tentou retomar contato com Mirella, mas foi bloqueado. Tentou pedir ajuda a amigos, mas as portas estavam fechadas. Tudo o que ele tentou construir às custas de mentiras se desfez. E a única pessoa que ainda podia estender a mão, Leila, agora, era inacessível. A vida estava cobrando cada palavra cruel que ele proferiu, e a queda seria longa. Leila voltou ao interior logo após a assinatura, sem olhar para trás. Sabia que havia encerrado um ciclo, mas mais do que isso, sabia que havia feito isso com dignidade. E esse era o maior troféu que poderia carregar. Não era sobre vencer uma disputa, era sobre recuperar a própria história. Dário foi apenas um capítulo doloroso, mas necessário para que ela se tornasse quem era agora. E naquele silêncio da estrada, com a janela aberta e o vento no rosto, ela finalmente sentiu paz. Uma paz que Dário jamais conheceria. Após o divórcio oficializado, a decadência de Dário se acelerou. Sem o apoio de Leila, sem o emprego que sustentava sua falsa segurança e sem Mirella, que desapareceu da vida dele sem deixar rastros, ele começou a perder tudo. As contas se acumularam, o aluguel atrasou por meses, e o padrão de vida que tanto valorizava virou um peso insustentável. Dário tentou vender o carro, mas o valor não cobria metade das dívidas. Ligava para bancos, amigos antigos, parentes distantes. Ninguém mais queria se envolver com alguém que agora só oferecia lamentos. Aquela imagem que ele cultivava de homem seguro e estável foi corroída pelas próprias escolhas. Os mesmos que antes o admiravam passaram a tratá-lo com desconfiança ou indiferença. No trabalho, seu nome era lembrado com desprezo,
já que sua demissão veio não apenas por baixa performance, mas também por atitudes duvidosas com colegas. Dário, que antes julgava Leila sem brilho, agora era só sombra. Passava os dias em casa, rodeado de caixas fechadas, vivendo de restos e memórias, se afundando em arrependimento. Mas o tempo implacável não devolvia o que ele destruiu. As tentativas de contato com Leila se tornaram desesperadas. Criava e-mails falsos, pedia a conhecidos que intermediassem conversas, inventava desculpas para justificar seus erros. Leila, no entanto, mantinha o silêncio. Não por orgulho, mas por proteção. Ela sabia que qualquer abertura seria um convite para o passado que já havia encerrado. A compaixão que um dia sentiu se transformou em indiferença consciente. Ela não desejava o mal dele, mas tampouco queria salvá-lo. Entendia que algumas quedas são necessárias para que certas pessoas aprendam, se é que aprendem. Mirella, por sua vez, parecia ter seguido com a vida sem remorsos. Postava fotos com o novo parceiro em viagens, festas, restaurantes luxuosos. Tudo que Dário tentou oferecer e não conseguiu, ela encontrou em outro. E ver isso corroía o orgulho dele de uma forma que nem ele conseguia admitir. O homem que um dia se sentiu superior, que usou Leila como escudo enquanto vivia um romance paralelo, agora se via abandonado por ambas. Sozinho, com uma mala velha no chão e os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, ele começou a entender o peso do que havia feito. E foi ali, no silêncio da solidão e no eco das decisões erradas, que Dário finalmente encarou o próprio reflexo. Não havia mais desculpas, terceiros para culpar ou ilusões para sustentar. Tudo que restava era o vazio. A pena que dizia sentir por Leila agora era sua única companhia. E, ironicamente, foi nesse momento que ele compreendeu que a verdadeira coitada nunca foi ela. A única tragédia real era a que ele mesmo escreveu e que agora precisava ler dia após dia sem ninguém para compartilhar as páginas. As semanas se arrastavam e Dário já não conseguia esconder a decadência nem para si. Foi despejado do apartamento por falta de pagamento e passou a viver em um quarto de pensão, onde dividia o corredor com homens que também carregavam histórias de fracasso. Leila soube disso por Lara, que cruzou com ele na rua certa vez. Estava magro, com olheiras profundas e roupas desalinhadas. Parecia um vulto do que foi, descreveu a amiga. Leila apenas ouviu em silêncio, com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma. Ela não desejava vingança, e aquilo bastava. Enquanto ele afundava, Leila florescia. Retomou sua profissão, foi chamada para um novo projeto e passou a ser reconhecida pelo talento que sempre teve. Os colegas admiravam sua competência e sua postura ética. Nada daquilo era coincidência. Era o reflexo direto da liberdade. Leila agora podia se concentrar em si mesma, em seus planos, e não mais em sustentar uma relação que só ela carregava. O tempo que antes era consumido por preocupações e incertezas agora era investido em si. E aos poucos, ela foi recuperando não só a autoestima, mas a própria identidade. Em uma tarde tranquila, enquanto tomava café com Lara, Leila ouviu um relato que a fez parar por alguns segundos. Um conhecido em comum havia encontrado Dário, pedindo dinheiro na porta de um mercadinho do bairro. Ele estava com um papelão improvisado nas mãos e um olhar vazio. Leila não reagiu de imediato. Apenas olhou para a xícara e disse: ele finalmente entendeu o que é viver por pena. Não havia ironia em sua voz. Havia constatação. Era como se o ciclo tivesse se fechado de forma natural, sem que ela precisasse levantar um dedo para isso acontecer. Dário ainda tentou pedir ajuda mais uma vez, dessa vez por uma carta deixada na portaria do antigo prédio onde moraram. Escreveu à mão, com letras trêmulas, pedindo desculpas, dizendo que estava doente, sem ninguém, e que só queria conversar. A carta foi entregue a Leila por um porteiro novo, sem saber da história.
Ela leu até o final, dobrou cuidadosamente o papel e o colocou no fundo de uma gaveta. Não respondeu. Sabia que qualquer resposta abriria uma porta que ela não queria mais atravessar. Algumas histórias precisam terminar sem diálogo para não recomeçarem do jeito errado. Leila seguia em frente com passos firmes. Não sentia prazer em saber da queda dele, mas compreendia que era consequência. A vida havia ensinado da forma mais dura possível que empatia demais com quem nos destrói pode ser um veneno disfarçado. O que ela sentia agora não era vingança. Era justiça emocional. E isso era o suficiente para que ela dormisse tranquila todas as noites. Porque o homem que um dia disse "tô com ela só por pena", agora implorava por um olhar que já não lhe pertencia e nunca mais pertenceria. Com o tempo, Leila não apenas se reergueu, ela floresceu. Voltou a se vestir como gostava, cortou o cabelo, mudou a cor, e até seus passos pareciam mais firmes. As pessoas notavam essa transformação e perguntavam o que tinha acontecido. Ela apenas sorria, sem explicar demais. Não era preciso. A dor que carregou virou aprendizado, e agora ela sabia exatamente o que queria e o que nunca mais aceitaria. No trabalho, foi promovida, convidada para palestrar em um evento, e reencontrou colegas antigos que a tratavam com respeito e admiração genuína. Foi em um desses eventos que conheceu Gustavo, um consultor financeiro com uma calma rara. Ele não tentou impressioná-la nem usou palavras vazias. Apenas ouviu, conversou e mostrou interesse sincero pelas ideias dela. Leila, cautelosa, manteve a distância inicial. Já não se deixava levar por promessas ou por gentilezas superficiais. Mas Gustavo era diferente. Respeitava seu tempo. Não fazia pressão e, principalmente, não tentava preencher vazios, ele apenas somava. Com o tempo, eles passaram a se encontrar com mais frequência, sempre de forma leve, sem obrigações nem cobranças. Apesar da conexão, Leila sabia que ainda estava em processo de cura. Por isso, deixou claro desde o início que precisava ir devagar. Gustavo compreendeu, e isso apenas fortaleceu a confiança entre os dois. Ela percebeu que amar, quando recíproco e maduro, não precisa doer. As conversas fluíam, os silêncios eram confortáveis e os encontros simples. Não era paixão arrebatadora. Era uma construção silenciosa de afeto. Leila começou a acreditar, aos poucos, que a vida poderia sim oferecer um novo começo, sem repetir os erros do passado. Enquanto vivia essa fase mais leve, Leila voltou a escrever. Criou um blog anônimo onde compartilhava relatos de superação, sem mencionar nomes ou detalhes que expusessem sua história diretamente. Para sua surpresa, os textos começaram a viralizar. Comentários surgiam aos montes de mulheres que diziam ter passado por situações parecidas. A dor que um dia destruiu, agora servia de inspiração. O que antes foi ferida, virou voz. E mesmo que não se identificasse publicamente, Leila sentia que finalmente sua experiência tinha um propósito maior. Ela não buscava reconhecimento. O simples fato de saber que suas palavras estavam ajudando outras mulheres já era suficiente. Em meio aos novos caminhos, Leila percebeu que não precisava apagar o passado para seguir em frente. Bastava encará-lo de frente e aprender com ele e seguir com firmeza. Dário não fazia mais parte dos seus dias, nem mesmo dos seus pensamentos constantes. E isso, por si só, era a maior vitória. Não era sobre encontrar outro amor, e sim sobre ter reencontrado a si mesma, sem concessões, sem medo e com a certeza de que nunca mais voltaria a ser silenciada. Foi numa manhã nublada de quinta-feira que o passado bateu à porta literalmente. Leila estava em casa finalizando um texto para seu blog, quando ouviu a campainha tocar. Ao abrir, levou alguns segundos para reconhecer a figura diante dela. Dário estava irreconhecível. Magro, os cabelos desarrumados, roupas sujas e um olhar perdido,
como se o tempo tivesse passado em cima dele sem nenhuma piedade. A surpresa foi tão grande que Leila ficou em silêncio. E antes que ela dissesse qualquer coisa, ele disparou. Eu não tenho para onde ir. Me ajuda, por favor. Leila não respondeu de imediato. Apenas olhou para aquele homem que um dia foi seu marido e agora não passava de um retrato do próprio descaso. Dário começou a contar sua situação, como havia perdido o emprego, sido abandonado por Mirella e estava vivendo de favores. Disse que estava arrependido, que agora via o quanto ela era valiosa, que precisava apenas de um lugar para passar alguns dias. Mas Leila ouvia tudo com uma serenidade desconcertante. Não havia mais raiva nem compaixão. Apenas a certeza de que aquele pedido não era sobre amor, era desespero. Com a voz firme, ela respondeu: Você disse que estava comigo só por pena. Agora eu entendo o que é ter pena de alguém. Dário abaixou os olhos, envergonhado, sem saber o que dizer. A dor de ouvir as próprias palavras jogadas contra ele doía mais do que qualquer silêncio. Leila, no entanto, não aumentou o tom. Não humilhou. Não gritou. Apenas pediu que ele se retirasse. Disse que não podia ajudá-lo e que, sinceramente, não via por que deveria. Aquela porta que um dia esteve aberta demais, agora se fechava com firmeza e sem chances de se abrir de novo. Dário se afastou sem dizer mais nada. Cambaleando, com os olhos marejados, ele desapareceu pela rua, sem rumo. Leila observou por alguns segundos e depois voltou para dentro. Sentou-se à mesa, respirou fundo e retomou a escrita. Sabia que aquela visita era inevitável, mas também sabia que, ao não ceder, tinha dado a si mesma a última prova de força que precisava. Não era sobre vingança, era sobre respeito. E ela se respeitava demais agora para voltar a carregar quem a deixou sangrar por tanto tempo. Naquela noite, Leila dormiu com o coração em paz. O ciclo estava enfim completo. Dário apareceu não para reconquistar, mas para confirmar o quanto ela cresceu. O pedido de ajuda, por mais doloroso que fosse, serviu apenas para mostrar que ela tomou a melhor decisão da vida. E se havia alguma dúvida sobre isso, ela havia se dissipado por completo. A mulher que um dia foi humilhada agora era a dona de si. E o homem que a subestimou agora não passava de um eco distante de um passado que ela jamais deixaria voltar. Depois do último encontro com Dário, a vida de Leila seguiu em outra direção, como se aquela porta fechada tivesse destravado várias outras. Seu blog ganhou força, passou a receber convites de revistas e canais de entrevistas. Pessoas queriam ouvir a história por trás daquelas palavras tão intensas. Inicialmente ela recusou. Ainda preservava sua privacidade e não queria transformar sua dor em espetáculo. Mas, com o tempo, percebeu que seu relato podia ser mais que um desabafo, podia ser um grito coletivo. E então, com calma e maturidade, decidiu falar publicamente, mas do seu jeito. Foi em uma entrevista para um canal feminino que Leila contou parte de sua trajetória, sem nomes, mas com toda a verdade. O vídeo viralizou em poucas horas. Comentários vinham de mulheres de diferentes idades e histórias, todas agradecendo por dar voz a algo que tantas carregavam em silêncio. Leila não buscava fama, mas sentiu que havia cumprido um propósito. Sua dor se transformava em impacto, sua superação em inspiração. E naquele momento, tudo o que viveu ganhou um novo significado, não como tragédia, mas como uma virada de página poderosa. Enquanto isso, Dário continuava afundado na própria lama. Vivia de bicos, morava de favor com um primo distante e sua saúde emocional estava em frangalhos. Tentou retomar antigos contatos, mas ninguém mais confiava nele. Mirella era apenas uma lembrança distante e Leila um fantasma inatingível. A mulher que ele um dia desprezou era agora reconhecida, forte, admirada. E ele, que se achava insubstituível,
descobriu da pior forma o que é ser descartado. Não havia mais sorrisos falsos, promessas vazias ou desculpas ensaiadas. Havia apenas o peso de suas escolhas e ele agora carregava isso sozinho. Leila, por outro lado, teve um convite inesperado: transformar seus textos em um livro. Uma editora ficou encantada com a forma como ela narrava sua experiência sem vitimismo, mas com força e empatia. Ela aceitou o projeto e se dedicou nos meses seguintes à escrita. Revisitou memórias, reorganizou os sentimentos, costurou o passado com a leveza do presente. O livro foi lançado de forma discreta, mas o impacto foi imenso. Em poucas semanas, tornou-se um dos mais vendidos em sua categoria. O que começou como dor, virou literatura. E o que era silêncio, virou voz amplificada. No lançamento, Leila foi surpreendida por um auditório lotado. Pessoas que choraram com seus textos, que se curaram com suas palavras, estavam ali para agradecê-la. Ela subiu ao palco, emocionada, e percebeu o quanto tinha se transformado. Não era mais uma mulher que sofreu por amor. Era uma mulher que sobreviveu ao desrespeito, reescreveu sua história e agora iluminava caminhos de outras. Dário não fazia parte disso. Era apenas o ponto de partida de uma estrada que agora era dela longa, firme e sem atalhos de volta. Com o livro consolidado, Leila passou a receber convites para palestrar em outras cidades. Em cada evento, conhecia mulheres que, como ela, haviam sido silenciadas por relacionamentos abusivos, traições ou desprezo emocional. E ali, no olho, elas se curavam juntas. Leila nunca se colocou como exemplo de superação perfeita. Ela falava das dores, das noites em claro, da raiva e das recaídas, mas também mostrava que era possível atravessar tudo isso sem perder a dignidade. A liberdade agora era mais do que física, era emocional, era mental, era completa. Em uma dessas viagens, reencontrou Gustavo, o homem tranquilo que conheceu meses atrás. Eles haviam se afastado naturalmente quando ela mergulhou nos projetos, mas o reencontro foi leve, como se o tempo não tivesse passado. Tomaram café, riram das coincidências e, aos poucos, retomaram os encontros. Só que agora, Leila estava diferente. Não precisava mais de validação, nem de um amor para se sentir inteira. Gustavo era um complemento, não uma muleta. E ele entendia isso como poucos. Respeitava, admirava e acompanhava à distância segura o crescimento dela. Não houve pedidos de namoro, nem promessas de eternidade. Eles apenas viviam. Com a leveza que o amor maduro permite, Leila estava feliz, mas a felicidade não vinha dele, vinha dela. Ele apenas somava. E ela sabia que, se um dia ele fosse embora, ela não desmoronaria, porque a base estava firme. O que Dário destruiu, ela reconstruiu com as próprias mãos. E agora, nada mais poderia tirá-la do próprio eixo. Leila havia descoberto o prazer de estar inteira. Isso não dependia de ninguém além dela mesma. A liberdade que Leila conquistou era visível até no olhar. Caminhava com segurança, falava com firmeza e sabia exatamente onde pisava. Ela não temia mais a solidão, tampouco se contentava com migalhas. O passado ficou onde devia, atrás. Dário já não ocupava mais nem o espaço da lembrança constante. Quando alguém mencionava seu nome, Leila apenas sorria com a serenidade de quem não precisa provar mais nada. Ela não venceu para se vingar. Ela venceu para se libertar. E essa vitória, silenciosa e poderosa, ninguém podia tirar. Cada passo que dava agora era escolha consciente. Nada de decisões tomadas por medo, nada de se moldar para caber em espaços pequenos. Leila era presença inteira. Onde chegava, deixava marca. Não porque gritava, mas porque sua história gritava por si. E nesse novo capítulo da vida, ela sabia que não precisava correr.
Já havia vencido a maratona mais difícil, a de se reencontrar depois de ser quebrada. E o sabor dessa liberdade era doce, leve e, acima de tudo, merecido. Meses depois, numa tarde tranquila de domingo, Leila caminhava por uma feira de artesanato quando ouviu alguém a chamar. Era uma antiga colega de trabalho, surpresa ao reencontrá-la tão diferente. Comentou sobre o livro, elogiou suas palestras e disse: "Você virou outra mulher." Leila sorriu. Não era outra, era ela mesma, inteira. Pela primeira vez em muito tempo. A conversa foi rápida, mas suficiente para que ela percebesse o quanto sua transformação era visível até para quem esteve apenas nas bordas da sua vida. O tempo, de fato, tinha colocado tudo no lugar certo. Leila já não sentia necessidade de falar sobre Dário. Sua história com ele era apenas um ponto de partida, não o centro da narrativa. Quando alguém perguntava, ela apenas dizia que foi uma fase que ensinou muito. Não havia rancor em sua voz, nem mágoa escondida. Havia aprendizado, maturidade e uma serenidade que só quem sobrevive à tempestade conhece. Ela havia transcendido a dor, e isso se refletia em cada escolha que fazia nos lugares que frequentava, nas pessoas com quem se cercava, no modo como se tratava com mais carinho e respeito. Em uma de suas palestras, uma jovem levantou a mão e perguntou o que Leila sentiu quando leu a frase "Tô com ela só por pena". A plateia ficou em silêncio, aguardando a resposta. Leila respirou fundo e respondeu com firmeza. Na hora, doeu como uma lâmina. Mas depois eu entendi que quem diz isso é quem sente pena de si mesmo. Eu era a única verdadeira naquela história. O auditório explodiu em aplausos. E naquele instante, ela teve certeza de que seu sofrimento não foi em vão. Foi semente para algo maior. Por mais que tivesse deixado o passado para trás, Leila sabia que aquela frase marcaria para sempre a origem de sua virada. Não como ferida aberta, mas como lembrete do quanto ela suportou, e ainda assim, escolheu se reconstruir. Hoje, ela era a prova viva de que quem passa pelo inferno pode sim sair de lá mais forte, mais sábio e muito mais inteiro. A pena que ele dizia sentir por ela, no fim, foi só reflexo da própria covardia. Porque quem ama de verdade não diminui, o outro fortalece. E ela aprendeu isso com dor, mas aprendeu. E foi por isso que, ao cruzar ocasionalmente com rostos do passado, Leila não baixava a cabeça. Caminhava com dignidade, sem precisar justificar sua jornada. Sabia que não devia explicações a ninguém. O tempo fez sua parte, mostrou quem era quem, e curou o que o orgulho tentou destruir. E se por acaso Dário ainda pensava nela, era só para se lembrar do que perdeu. Porque Leila não era mais parte da vida dele, era agora parte de uma história muito maior, que não precisava mais carregar o nome de ninguém além do seu. Sentada à beira de um lago em um fim de tarde, Leila observava o reflexo da água e pensava em tudo o que havia passado. Não com tristeza, mas com uma clareza rara. As peças que antes pareciam soltas agora formavam um quebra-cabeça coeso. Cada traição, cada lágrima, cada noite solitária fez parte do processo de lapidação que a transformou. Ela não teria se descoberto tão forte se não tivesse sido quebrada. E por mais doloroso que tenha sido, reconhecia que parte da mulher que era hoje nasceu exatamente no momento em que foi descartada como coitada. A maior virada, ela sabia, não veio do sucesso profissional, nem das palavras de apoio. Veio do silêncio. Das noites em que ninguém via, mas ela se reconstruía. Dos dias em que quis desistir, mas deu mais um passo. Das vezes em que o orgulho pedia para responder, mas ela escolhia o silêncio. A força real não estava em provar nada para os outros, mas em viver com verdade, mesmo quando doía. Foi essa consistência silenciosa que a fez crescer. E agora, mais do que nunca, ela entendia que não precisava mais de aprovação. Leila olhou para o céu,
sentindo o vento bater no rosto, e pensou: a dor me trouxe até aqui, mas a escolha de permanecer inteira foi minha. Essa consciência a acompanhava todos os dias. Ela não se sentia uma sobrevivente, mas uma mulher que escolheu não afundar. E isso a tornava especial. Não porque sofreu, mas porque decidiu não se moldar ao que tentaram impor. A frase cruel que ouviu um dia já não tinha peso. Agora, era apenas o lembrete do quanto ela cresceu ao se recusar a ser definida por ela. Se alguém lhe perguntasse hoje se perdoou Dário, ela responderia com honestidade, não da forma tradicional. Mas deixou de carregar ódio. Entendeu que ele deu o que tinha e era pouco. A verdadeira justiça aconteceu quando ela se afastou e seguiu. Não foi sobre punição, e sim sobre libertação. E no fim, essa escolha foi o maior presente que se deu. Porque o perdão, quando vem da compreensão, não precisa de reconciliação. Basta o desapego. E foi assim, desapegando, que ela voou. Na volta para casa, com um coração calmo, Leila sabia que jamais permitiria outra história parecida. Não por medo, mas por autoconhecimento. Ela havia conhecido o fundo do poço, mas também havia construído sua escada. E agora que estava no alto, com os pés firmes no presente e os olhos voltados para o futuro, sabia que nada mais a tiraria de lá. A única pena que existia naquela história era a que ele deveria sentir de si mesmo. Porque ela, Leila, já não era sombra, era luz. E ninguém mais apagaria isso. Histórias como a de Leila não são apenas relatos de superação, são alertas silenciosos para milhares de pessoas que vivem relacionamentos onde o respeito já deixou de existir. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que pode estar vivendo um ciclo como esse, não guarda isso só para você. Aqui, cada história contada é uma forma de abrir os olhos, de fortalecer quem precisa ouvir que não está sozinho. E é por isso que eu te peço, se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. O seu like e a sua inscrição ajudam a fazer com que mais pessoas encontrem esses relatos que, além de emocionantes, são também transformadores. Aqui, a gente não romantiza dor e nem pinta traição com cores suaves. A gente expõe, revela e mostra como a verdade, por mais dura que seja, pode libertar. E você faz parte disso? Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento é um passo para dar mais visibilidade a quem precisa ouvir essas palavras. E acredite, tem muita gente precisando. Leila, como tantas outras mulheres, foi desacreditada, traída, diminuída, mas escolheu não se afundar. Escolheu reagir, virar a página e escrever a própria história com dignidade. E esse é o tipo de narrativa que precisa ser contada sem medo, sem filtro e com a intensidade que ela merece. Aqui no canal você encontra histórias que incomodam, emocionam, mas principalmente despertam. Porque às vezes é só ouvindo a dor do outro que a gente reconhece a nossa e encontra força para mudar. Então não deixa para depois. Clica agora em inscrever-se, deixa seu like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E se você chegou até esse ponto da história, é porque ela falou com você. Valoriza esse momento. A sua atenção até aqui já mostra que você tem um coração atento. E ele merece ser nutrido com verdades que transformam. Vamos seguir juntos nesse caminho de histórias que doem, mas também curam. E lembra, quando você apoia esse canal, você não apoia só um criador de conteúdo. Você apoia uma corrente de verdade, de força e de empatia. Apoia histórias que muitos querem esconder, mas que precisam ser contadas. E mais do que isso, apoia a coragem de quem decidiu romper o silêncio. Então se inscreve, compartilha, comenta e vamos crescer juntos.
história por história, verdade por verdade. Se você chegou até aqui e sentiu que essa história mexeu com você de verdade, considere se tornar um membro do canal. Como um membro, você tem acesso antecipado às histórias, bastidores dos roteiros e conteúdos exclusivos que não aparecem na timeline comum. É uma forma de apoiar diretamente a produção dessas narrativas e garantir que a gente continue trazendo histórias profundas, reais e transformadoras como a da Leila. Ser membro é mais do que um apoio técnico, é fazer parte dessa jornada. Ao se tornar membro, você também nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Com seu apoio, conseguimos investir em mais pesquisas, produção de conteúdo de qualidade e até trazer convidados especiais em episódios futuros. Além disso, você recebe selos exclusivos ao lado do nome nos comentários e tem prioridade nas respostas. É uma troca justa e cheia de significado. Você apoia esse projeto e recebe ainda mais conteúdo sensível, verdadeiro e potente em troca. E se essa foi sua primeira vez aqui, saiba que o canal está cheio de histórias impactantes como essa. Cada vídeo é feito com um cuidado especial, pensando em como trazer à tona dores escondidas e finais que inspiram novos começos. O conteúdo não é só entretenimento, é uma ponte para a transformação. Por isso, ser membro é também fazer parte de uma comunidade de pessoas que buscam mais que distração, buscam consciência, emoção e mudança de verdade. Lembrando que as histórias que você ouviu aqui são cuidadosamente roteirizadas para te entregar emoção e reflexão do começo ao fim. E se essa te prendeu até aqui, eu garanto, os próximos vídeos vão te arrepiar. Clica agora no botão Seja Membro e venha fazer parte de algo maior. Mais do que um canal. Isso aqui é um espaço de acolhimento, de verdade e de força compartilhada. Não fica só assistindo de longe, vem com a gente. E antes de sair, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Eles foram selecionados especialmente para você que ficou até o fim. Clica em um deles e mergulha em mais uma história real, forte e impossível de ignorar. Porque quando a gente escuta com atenção, até a dor do outro pode curar uma ferida nossa. A gente se vê no próximo vídeo.